Eu fico até triste, preocupado quando eu vejo o pastor, o dirigente ou a dirigente dar oportunidade a alguém na igreja. Irmão, vem contar uma bênção. A pessoa diz que não tem bênção. Nós temos bênção para contar aqui. O nome de Deus é glorificado. O inimigo é envergonhado quando você dá um passo para dizer o que Deus fez na tua vida. Vamos à palavra. Paulo, ele deixa aqui um ensinamento nessa igreja de Tessalônica muito tremendo para nós. Aqui Paulo se chama esse homem de Deus, o pastor Sebastião, Paulo. Paulo se preocupa, isso é uma palavra de agradecimento, porque Paulo chega diante dessa igreja, prepara esses crentes, e Paulo tem que sair para outra missão. Aí Paulo diz: Timóteo, volta lá na igreja de Tessalônica e vê como é que estão nossos irmãos. Irmão, isso aqui é glorioso. Timóteo, quando chega na igreja de Tessalônica, Timóteo encontra a igreja perseverando, unida e crescendo na graça. Aleluia, Jesus. Aí Timóteo diz assim: como está meus irmãos? Ele diz assim: avisa para o meu pastor Paulo que nós nunca esquecemos dele. Ele diz aqui, ó, nós fazemos missão dele em nossas orações. Eu creio que não só hoje, porque é aniversário do pastor Sebastião, mas todos os dias das suas vidas, quando vocês dobram o joelho, o Espírito Santo faz vocês lembrar do seu pastor. Amém. Isso é dever da igreja. A igreja de Tessalônica, ela ensina para nós como nós devemos se comportar diante de Deus, diante da igreja, para nós servir ao Senhor. Devemos lembrar daquela pessoa que Deus colocou para interceder por nós. Devemos valorizar, porque é o nosso anjo da igreja que abençoa a nossa vida. Eu, para vir para cá, eu vim debaixo de uma bênção. Eu não podia jamais sair da minha casa sem ligar para o meu pastor e dizer: ó, eu estou indo na igreja pregar do pastor Sebastião. Vai em paz, meu filho, vai com Deus, porque é obedecer. Acima de mim, eu tenho um anjo, eu tenho um líder de mim. Então Paulo, ele diz aqui, para Timóteo, traz para Paulo: Paulo, não se preocupa, Paulo. Não se preocupa, porque os nossos irmãos estão convertidos. Os nossos irmãos estão orando. Os nossos irmãos estão lendo a palavra, estão cultuando. Os nossos irmãos estão caminhando. Então fica tranquilo. O que nós aprendemos com essa palavra, irmão, dessa igreja de Timóteo, que a gente vê que Timóteo leva para Paulo uma notícia boa. Isso é muito maravilhoso quando uma irmã, o círculo de oração, vai visitar alguém e traz uma boa notícia para o seu pastor. Meu pastor, fica em paz. A irmã fulana está bem, a irmã fulana está caminhando, a irmã fulana está orando. Isso é maravilhoso, porque Deus nos chamou. Deus tirou a gente lá do mundo para a gente tivesse uma vida de abundância, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de obediência. Essa igreja ensina para nós isso, que devemos ser gratos a Deus pela oportunidade que Deus tem dado para nós, por esse evangelho que chegou até mim, por essa graça que eu recebi. Paulo diz em Romanos 5, ele diz que tu tem a graça, aqui o mundo não tem. Isso é maravilhoso. Jesus, ele já está perto aí da cruz para ser crucificado. Em João 15, 17, Jesus 14, João 14, versículo 17, Jesus diz para os discípulos: meus filhos, vocês têm o Espírito Santo, que o mundo não conhece nem tem. Então nós temos tudo, irmão. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos dirigidos pela bondade e a graça de Deus. Então eu fico nessa carta aqui de Paulo, vendo que ele diz assim, ó: porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavra, mas veio em poder. Essa palavra, quando chegou até nós, ela não veio simplesmente só da palavra da boca do pastor Sebastião, ou da minha boca, do presbítero Sebastião, não. Ela sai em poder para fazer efeito e crescimento. Aleluia, graças a Deus. Ela sai para curar nossa alma. Amém. Ela veio para nos converter, para nós entender que há uma vida eterna, que há uma salvação. Mas entenda isso, a partir do momento que nós conhecemos essa graça, que essa graça, ela vem fazer parte da nossa vida. Não tem maravilha para a gente não. A gente vai enfrentar pedra, é espinho, é dificuldade, porque o inimigo nunca vai desistir de nós.
O inimigo tentou até Jesus lá, ó, no deserto. Se tu é filho de Deus, Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas daquilo que sai da minha boca, a palavra de Deus. É por isso que nós temos obrigação de amar a palavra de Deus. Amém. E receber a palavra de Deus. Então eu quero dizer para o Senhor, pastor Sebastião, como toda igreja se dirige essa palavra para o Senhor, sempre dando graça ao Senhor, a Deus por vós, e fazendo lição do Senhor em nossas orações. Isso é tudo. Isso é o maior presente que o pastor tem. Ele saber que as irmãs, que o ministério, que a igreja ora por ele. É por isso que ele está aqui, esse garoto, cheio de saúde, porque ele é coberto da graça, ele é coberto de oração. Então Paulo, ele recebeu essa palavra de Timóteo, isso é inspiração a Paulo, para que Paulo enfrentasse as dificuldades. Porque Timóteo diz, Paulo, você precisa ver, Paulo, como estão nossos crentes lá, os nossos irmãos. Eles não estão lá em confusão, eles estão lá unidos, eles estão lá perseverando. Então isso é a igreja de Deus. A gente vê hoje no mundo, existe um evangelho aí que as pessoas não querem mais compromisso com Deus, não querem mais abraçar a causa de Deus. Parece, irmão, que a salvação para eles não é realidade, que ninguém quer sofrer. Se o pastor passar por ele, de repente não viu, o pastor não falou comigo, o que está acontecendo com o pastor? Irmão, entenda isso. O pastor, ele é um homem igual a eu, igual a você. Sobre ele é uma graça, uma unção maior. Mas ele é sujeito a qualquer coisa. Nós temos que entender a compreensão das pessoas. Então é isso. Então nós esperamos sempre isso. Porque de Deus é que nós recebemos a graça. Se não for a misericórdia de Deus, o que será de nós? Amém. Já entreguei a palavra aqui de agradecimento ao nosso pastor. Agora eu quero que você, com a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 6. Eu quero deixar uma palavra que com certeza essa palavra tem se cumprido na vida desse homem de Deus. Tem se cumprido na sua vida. Porque a Bíblia diz que todo aquele que Deus chamou para a sua obra, ele nunca vai desistir daqueles que estão no mundo, na sarjeta do pecado. Porque nós fomos chamados. Deus abriu nossos olhos para que nós viéssemos preocupar com a salvação daquele que está perdido. Em Jeremias, no capítulo 6, versículo 16 e 17 de Jeremias. Eu quero deixar essa mensagem nessa noite. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: pode vós no caminho ver e perguntai, pela vereda antiga, qual é o bom caminho? Andai por ele. Glória a Deus. Acharei descanso para a vossa alma. Mas eles diziam: não andaremos. Também por atalaia sobre vós dizendo: está atento a voz da buzina. Mas eles diziam: não escutaremos. Até aqui. Essa mensagem ela nos traz. Esse capítulo a gente já vê desde o início do versículo, no primeiro versículo, Jeremias convidando o seu povo, o povo de Deus, para sair do pecado, para sair da escravidão, porque estava vindo um cerco, uma perseguição do exército babilônico, do rei Nabucodonosor, para fazer o povo sofrer. Mas Jeremias falava: sai do pecado, para de pegar atalho, porque os dias maus estão vindo. Então Jeremias quer o que era a boca de Deus para o povo. Jeremias era um profeta que chorava por causa do pecado do povo. E Jeremias traz uma lembrança ao coração daquele povo de Judá. Lembra do antigos, daquele caminho da onde você aceitou Jesus? Qual é o bom caminho? Andar por ele. Porque está andando por caminhos fáceis, por caminhos pegando atalhos. Então Jeremias trouxe para esse povo no versículo 16 que devemos lembrar da onde Deus tirou a gente, aonde nós andava, por onde nós andava, para quem nós andava, com quem nós andava. É por isso que Deus chamou nós para nós ser diferentes, porque nós somos diferentes, nós somos a igreja de Deus na terra. Jesus disse aos discípulos: tu és o sal e a luz do mundo. São diferentes do mundo, porque todo aquele que está na treva vai ter prazer de andar contigo, de chegar perto de você
é diferente. Então a Bíblia vem dizer aqui que o povo disse assim para Jeremias: não vou andar, não quero andar. Isso se cumpre hoje, pastor, no mundo. O Evangelho nós temos chorado, nós temos saído de nossa casa para ir aos lares, para ir às ruas. Nós entregamos folhetos às pessoas, a gente vê a falta de temor. A pessoa pega aquele folhete e ri da tua cara, amassa o folheto, joga no chão. Isso é que esse povo fazia. Que o profeta falava: escuta, escuta, Atalaia. Lembra do bom caminho, da onde Deus te tirou. Por que vocês estão se perdendo, estão voltando, pegando atalho? Tem muitos cristãos não pegando atalho hoje, dizendo que está servindo a Deus, porque não quero mais obedecer, não quero mais andar debaixo de uma santidade. Aqui nessa igreja, aqui tem um padrão, toda igreja tem, e é quando tem um padrão, não é regra, a regra aqui é Jesus, aqui é a vontade de Deus que manda na vida da gente, porque aquilo que é bom, nós temos que abraçar. Então Jeremias ele se preocupava que o povo estava se perdendo, o povo de Deus. Então Jeremias diz para eles: olha, esteja atento, a buzina, olha aqui, olha, no versículo 17, também pôs a taia sobre vós, dizendo: está atento à voz da buzina. Os profetas estão clamando, a igreja está pregando, os irmãos estão orando, mas o povo desse mundo, eles não querem ouvir a gente. Todos os dias, essa porta é aberta. O desejo do nosso coração é ver as vidas entrar por aqui, porque aqui está o milagre. Amém. Aqui está a solução. Glória a Deus. Mas o povo sabe que a solução está aqui, porque quando a coisa aperta, o negócio fica ruim. A primeira decisão do povo é vir à igreja pedir oração. É dizer: irmão, ora por mim. Irmão, me ajuda. Irmão, sobe um monte para me ajudar. Por quê, irmão? Porque eles sabem que a única solução é Jesus. Oh, meu Deus. Se o povo entendesse como é bom servir a Deus, se o povo entendesse como é maravilhoso a gente ser filho de Deus, se o povo entendesse, é um privilégio, irmão, de ser um cristão. Isso é privilégio de Deus, porque nós somos hoje uma nova criatura. Nós somos hoje uma pessoa que o nosso passado era sujo, como diz lá no Salmo 140, Salmo 40, largo de lodo, nós andávamos na sujeira, nós tínhamos uma vida suja, mas Jesus nos tirou e nos purificou, para que a gente viesse ter uma vida santa diante de Deus. Eu sempre digo para as pessoas, muitas das vezes, eu trabalho muito dentro de lares, eu sou um profissional na área da obra, e quantas das vezes está calor, a pessoa diz assim para mim: tira essa camisa, meu irmão, está muito calor. Eu falo: não, irmão, posso não, porque Jesus me salvou, eu não posso fazer isso. Mas é isso que as pessoas pensam de nós, que a gente não, é porque nós reconhecemos da onde Jesus tirou a gente. Amém. Teu corpo, tua vida é um espelho para aquele que está lá fora. Então Jeremias ele traz aqui essa alerta para esse povo: sai do sofrimento, parai para ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes nós não estamos parando para ouvir o que Deus quer de nós. Precisamos parar, não é parar de caminhar, não é parar para ouvir Deus, para nós andar no caminho certo. É isso que Deus quer de nós. O povo estava sem direção. Quantas pessoas você sabe que está nessa mesma situação? Que um dia está numa igreja, outro dia está em outra, outro dia não está indo mais, outro dia está caminhando. Irmão, não tem um perfil, não tem um caráter de crente. E se falta é conversão, é vida com Deus. Então nós louvamos a Deus, porque nós temos aqui hoje um exemplo. Pastor Sebastião, para esse homem estar aqui, ele já sofreu muito no Evangelho, ele já passou por muita dificuldade, mas jamais ele desistiu, jamais ele pode desistir. Isso é uma vida, um espelho para nós, obreiros que são mais jovens. Temos que olhar para os anciãos da casa de Deus, é o provérbio de Deus, é aquele que tem a palavra de sabedoria, porque a sua vida nos ensina a nós caminhar para o reino de Deus. É como Jesus disse, ó,
no próprio livro de João, capítulo 15. Eu sou a videira, vós é a vara que está em mim. Vai, pregou, é muito fruto, porque a vara que está em mim, que não dá fruto, ela vai morrer, ela vai secar, e ela vai ser lançada no fogo. Então Jesus, ele usou esse termo muito duro. A videira, você sabe que ela é uma uva, é um pé de uva que representa o Israel de Deus. Essa uva, ela tem um tronco, e esse tronco significa Jesus Cristo. Jesus é a videira de Israel. Eles ainda estão esperando, mas para nós, Jesus é a videira. Nós somos o ramo que andamos evangelizando, orando, pregando, buscando os frutos para Jesus. Mas interessante que esse pé de uva, essa videira, para ela ter fruto, ela tem que ter um apoio. Esse apoio, que é onde os cachos da uva ficam pendurados. Esse fruto representa as vidas que nós vamos buscar. Esse apoio significa a tua oração. Porque nem um missionário Deus vai enviar ao campo, se a igreja não ficar intercedendo por ele, ele vai morrer. Então esse homem, o ministério, as irmãs de oração, os jovens, todos os membros dessa igreja tem que estar debaixo de oração. Amém. Porque o profeta ora e nós oramos por ele. É por isso que nós estamos aqui, irmão, de pé. Porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem zelado por nós. Isso é maravilhoso. Porque nós entendemos que o próprio Davi, fala no Salmo 72, 73, ele diz: olha, eu fui moço, agora eu sou velho. As minhas forças físicas está acabada, mas eu continuo orando por aqueles que vão. Davi deixou esse ensinamento para nós. Você pode, eu gosto muito de pregar e ler o que eu estou pregando. Salmo 71, verso 3. Se tu és a minha habitação forte, a qual eu posso recorrer continuamente, livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio e das mãos do homem justo e cruel. Aí o versículo 5 diz assim: pois tu és a minha esperança, Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Pois tem em ti sido sustentado desde o ventre da minha mãe. Oh, glória a Deus, a mim da minha mãe. E o meu louvor será para ti continuamente. Versículo 7. Só como um prodígio para muito, mas tu és o meu refúgio forte. Encha a minha boca do teu louvor e da tua glória todos os dias. Aleluia. Essa é a palavra de Davi. Aqui o texto diz que Davi já é velhinho. Mas Davi diz: olha, eu sou rei, eu tenho um palácio, eu tenho um povo. Nada disso se compara de que a presença de Deus na minha vida. Nada disso se compara da graça que eu tenho de Deus na minha vida. Aleluia. Porque Davi dá prioridade às coisas espirituais. Ele diz: Deus, enche a minha boca, Deus, do teu louvor. Isso é maravilhoso. Nossa boca, nossos lábios ser cheios dos louvores de Deus. Falar cante, ore, amai. Relevando, amai, come na sua. Aleluia. Isso é muito glorioso, irmão, quando nós ouvimos isso de Deus. Graças a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 18, ele diz: agora também, quando estou velho, de cabelo branco, aleluia, tu não me desamparaste. Ele aqui já é um homem de cabelo branco, irmão. Ele reconhece: eu fui moço, mas nunca Deus me desamparou. Graças a Deus. Então guarde isso no seu coração. Firme na videira de Deus. Aleluia. Seja aquele galho que está ligado, plantado, enxertado em Cristo. Não só abraçado, mas ligado em Cristo. Porque quando nós somos ligados em Deus, você já viu quando nós ligamos uma tomada, que nós encaixamos na tomada, mas se a gente não pressionar para ela encaixar, ela não liga. Isso não quer dizer que ela não está na tomada, mas quando você pressiona, ela vai dar luz. Assim é o cristão que tem vida no altar. Assim é um cristão
que está ligado na videira. Que a videira de Deus, ela venha sempre nos fortalecer. Porque eu quero, nesse momento desse culto, eu quero dizer para os irmãos que eu tenho algo muito glorioso a ser grato a Deus. Porque no momento mais difícil da minha vida, pastor, eu era uma pessoa, irmão, que está ali minha esposa. É muito bom quando a esposa acompanha o obreiro. Porque para o obreiro pregar, ele tem que ter testemunho na sua casa. Eu casei com essa mulher, ela tinha 17 anos, eu tinha 21 anos, ia fazer 22 anos. Eu era um homem viciado no baralho, escravo do diabo na carta de baralho. Eu chegava para minha esposa, pastor, eu dava o dinheiro do frango para ela na Paraíba. Filha, vai comprar um frango para nós almoçar. Ela dizia assim, bota o dinheiro aí, filho. Eu botava o dinheiro em qualquer lugar assim para ela, daqui um pouco ela dava mole, eu catava o dinheiro e ia jogar. Ficava o dia todo em beira em banca de jogo, gastando meu dinheiro e minha esposa em casa. Eu chegava muitas vezes em casa e botava ela chorando. Aí o Deus me trouxe aqui para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu mais ou menos 5 anos depois eu conheci esse evangelho. Eu estava num bar bebendo o dia inteiro. Aí chegou um amigo, pastor, e me entregou um folhete em minha mão. Disse assim, Sebastião, eu sei que tu está aí com teus amigos. Eu quero que você guarde isso para o seu coração. Como vale a pena você entregar a palavra de Deus. Muitas das vezes, irmão, a gente acha que as pessoas não vão guardar a palavra, mas muitos guardam. Isso, olha, quando você tiver um tempo, leia essa mensagem, que o Espírito de Deus vai falar com você. Aleluia. Eu botei aquele folheto no meu bolso e guardei, bebi o dia inteiro. Quando eu entrei na minha casa de noite, mais ou menos 6 horas da noite, bêbado, cheguei no banheiro, meti a mão na camisa, o folheto estava lá. Quando eu abri, estava lá a mensagem. João 3,16. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmão, essa mensagem, ela foi direto no meu coração. Eu disse assim para minha esposa, filha, pega a camisa que eu casei, a calça que eu casei, eu vou para a igreja. Ela disse, mas como, filho? Eu vou para a igreja. Fui para a igreja, pastor, vestido como um crente, blusa social, calça social. Entrei na igreja Assembleia de Deus das Palmeiras em Jardim Iguaçu, 1998, em um domingo à noite, bebi o dia inteiro. Quando eu entrei na igreja com o pastor Albino, muito parecido com o senhor, né, filha? Muito parecido com ele. Olhou para mim, era o sonho daquela igreja eu ser crente. Aquela igreja pregava para mim. E eu não queria nada com Jesus. Quando eu entrei, ele disse assim, hoje você será um crente. Eu disse, meu pastor, eu vim aceitar Jesus. Imediatamente aceitei Jesus. E na mesma hora, irmão, a irmã Aurelina, que está lá na Paraíba, me deu a Bíblia dela de presente. Toma, meu filho, a minha Bíblia de presente para você. Para você ter uma ideia. 3 dias depois, eu estava lendo o versículo bíblico na igreja, cantando hino. Porque ela sempre foi da igreja. Ela botava hinos em casa e eu aprendi a louvar a Deus o hino antes de ser crente. E eu já estava cantando. 2 meses depois, eu digo, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar na portaria, pastor. Então, irmão, a minha vida sempre foi assim, o altar. Eu sempre desejei almejar servir a Deus, a servir os irmãos. Trabalhei muitos anos com as irmãs, servindo festa, servindo tudo que tinha na igreja, eu estava envolvido, porque eu nunca gostei de ficar sentado sem fazer nada. Então hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou no ministério, mas Deus vem cuidando de mim desde o princípio. Então o que é que eu quero deixar isso para você? Que vale a pena, pastor, nós chorar, vale a pena nós sofrer. Hoje a igreja está agradecendo a Deus pela vida do Senhor, mas a igreja conhece a sua luta, como o Senhor tem perseverado com os seus pastores, com os seus obreiros nesse lugar, mas continue nesse mesmo padrão, porque Deus é consigo. Assim como a igreja de Tessalônica falou para Timóteo, disse, olha, avisa ao pastor Paulo que nós estamos com ele, nós estamos orando por ele. Essa é a minha palavra nessa noite de gratidão a Deus. Eu não preciso falar mais nada.
Aleluia, Jesus. Graças Deus a já Deus. deu tudo para nós. E eu sou grato a Deus pela vida do Senhor. Amém? Convido você a se colocar de pé com a permissão do nosso pastor, para mim fazer uma oração de agradecimento a Deus. E estou retornando o microfone para a nossa liderança. Querido Deus, Espírito Santo, eu quero te louvar, Deus, te agradecer por mais uma graça que o Senhor dá, Deus, ao teu ungido. Por mais uma graça que o Senhor dá, Deus, esse presente para a sua igreja, que o teu filho está completando mais um ano de vida. Derrama sobre ele, Deus, a saúde. Derrama sobre ele, Deus, a unção. Que teu filho tenha sempre o vigor, Senhor, para fazer essa linda obra. Seja com seu filho, te dando casa, dando força, cuidando da sua família, cuidando das suas ovelhas. Eu entrego, Deus, essa igreja nas tuas mãos. Aleluia. Continue, Deus, dando crescimento. Continue usando, Deus, esse ministério para pregar a tua palavra. Seja, Deus, com o ministério, com todos os departamentos dessa igreja. Eu entrego nas tuas mãos essa minha oração, que te faço e te agradeço. Em o nome de Jesus. Que todos digam Amém. a Deus toda a honra e a Deus toda a glória. Amém. Agradeça a Deus pela minha oportunidade. Glórias a Deus. Mas palmas para o Senhor. Glória. Irmãos, poderia sentar. Glória a Deus. Irmãos, isso é mais do que um presente. E a igreja tem sempre, todo ano, feito surpresa para mim. Aleluia. Para mim. Mas eu digo sinceramente, esse ano de 2022, eu marquei todos os versículos e capítulos. Oh, glória. Essa palavra me ergueu mais e mais. Me deu mais vontade de orar por vocês, de interceder por vocês. Eu estou cada vez mais rejuvenescido. Aleluia! Senhor que merece. Eu te chamo de pastor. Amém. Prepara, Glória. a sua cadeira está reservada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Falaste muito ao meu coração. E como estava dizendo, muita igreja aí que não se preocupa com isso, se preocupa com dinheiro. E citou todos os problemas que tenho atravessado. Meu Deus. Mas tem louvado, tenho agradecido ao Senhor. E Glória. também passou concernente à igreja. Eu estava dizendo anteriormente, nosso amado pastor não tinha chegado. Que ontem foi o meu aniversário, mas vocês oraram por mim, vocês intercederam por mim, vocês querem sempre o meu bem. E quando é isso, o pastor tem a vida espiritual saudável. Glória a Deus. E a minha esposa estava falando, estava assistindo a melodia, e um dos pastores estava dizendo, concernente à igreja lavada e redimida do Santo Jesus. É que a gente olha assim, vendo outra denominação está crescendo, mas dizendo o seguinte: Senhor, eu te agradeço pelas ovelhas que o Senhor colocou na minha mão. Seja pouca, seja 3, seja 4, seja 5, o importante é ensinar, o importante é levantar, o importante é alegrar, o importante é saber que o tirão das garras de Satanás está nas mãos de Jesus Cristo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, meu xará, Sebastião. Aplausos! Eu passo para novamente. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu Deus. Louvado seja Deus pela proteção, nosso amado presbítero Sebastião. Palavra abençoada.
Apresentou o aniversário. Em nome de Jesus. Então, amanhã, dando continuidade ao trabalho, consagração de 8. Aleluia.